E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. O filme começa com um homem forte, chamado The Rock. Dwayne Johnson. Não. Nesse caso, Chris Vaughn, um veterano do exército, das forças especiais. Ele está voltando para sua cidade natal. Em seu caminho, ele percebe que o velho moinho que dava emprego para a maioria das pessoas da cidade acabou sendo fechado. Chris para e vai ler o aviso de fechamento do moinho, quando é abordado pelo xerife da cidade, Stan Watkins. O xerife reconhece Chris como soldado da força especial e oferece-lhe uma carona para casa. A princípio, Chris recusa, mas Watkins insiste e Chris acaba aceitando. Chris chega em casa e lá é recebido por sua irmã Michelle. Imediatamente, o pai e a mãe de Chris aparecem para recebê-lo. Sua família não o vê há anos e Chris fica surpreso ao ver como seu sobrinho Pete cresceu. Na manhã seguinte, Chris trabalha reparando a escada de madeira na entrada da casa. Seu amigo de escola, Ray, aparece e o cumprimenta. Quando Chris lhe oferece cerveja, Ray revela que parou de consumir álcool e está limpo há 14 meses. Ele então convida Chris para uma partida de futebol com alguns colegas de escola, e Chris aceita. Na próxima cena, Chris e Ray chegam ao campo para se reunir com seus antigos amigos. A partida é contra o time de Jay Hamilton, que também é um velho amigo de Chris e pertence a uma das famílias mais ricas do condado de Kitsap. Hamilton se tornou o proprietário do maior cassino da cidade. Depois de um tempo, os outros companheiros de time de Hamilton também chegam para a partida, incluindo os seguranças que trabalham em seu cassino. O jogo começa, e Hamilton pode ser visto jogando de forma suja, atacando fortemente os outros jogadores. Durante a partida, Chris observa seu sobrinho Pete saindo com um grupo de meninos que estão fumando orégano, se é que você me entende. O jogo vai bem, até o jogador principal do time de Hamilton, um rapaz chamado Booth, intencionalmente atacar Chris e machucar seu joelho. Chris não reclama, e assim o jogo termina. Antes de ir embora, Hamilton convida Chris e seus companheiros para ir até o cassino. Chris conversa com Pete e o aconselha a ficar longe de seus amigos viciados. Mas o garoto tá cheio de hormônios e não se importa com as palavras do tio. Ele vai embora em sua pequena moto, que toda criança queria ter. À noite, Chris, Ray e alguns amigos chegam ao cassino conforme planejado. Eles entram no local e ficam surpresos ao ver o ambiente com belas mulheres, entretendo os clientes. Chris se encontra com Hamilton e ele pede a um de seus homens que dê a Chris um tratamento VIP. Sem perder tempo, Chris é levado para uma das cabines exclusivas do cassino. Ele é deixado sozinho ali e desfruta, vendo uma strip se apresentar para ele. Depois de alguns minutos, ele percebe que a moça é sua paixão da escola, Dani. Que surpresa, hein? Quando Dani reconhece Chris, ela para sua performance e fecha a cabine onde dançava. Chris fica decepcionado ao vê-la trabalhar como stripper, porque ele esperava algo melhor dela. Ele retorna ao cassino e encontra Ray jogando. Chris então se aproxima de seu velho amigo Smitty, que está jogando dados em uma mesa. Chris percebe que o croupier, que está conduzindo o jogo, está trapaceando com os dados. Quando Chris tenta confrontar o homem por sua trapaça, ele chama o segurança. E aí começa, né? Acontece uma luta entre os seguranças e Chris. Chris consegue vencer eles no começo, mas logo é dominado por 3 seguranças que o atacam e o levam para o porão. Lá, o chefe de segurança do cassino tira o medalhão das forças especiais de Chris e usa a lâmina afiada para fazer cortes em todo o corpo de Chris. Depois de torturar ele, eles o largam na estrada, pensando que ele já se foi, já está morto. No entanto, ele é o The Rock. Chris acorda e de alguma forma consegue parar um caminhão em movimento para pedir ajuda. Na cena seguinte, Chris aparece no hospital gravemente ferido. Felizmente, os médicos conseguem salvar Chris e informam à família que ele vai se recuperar logo. Chris é levado de volta para casa. Lá ele descansa e passa seu tempo com sua família. Pete ajuda Chris a se exercitar e também prepara comida para ele. Lentamente, Chris começa a se recuperar e volta à sua rotina normal. Um dia, enquanto Chris está consertando a velha escada de sua casa, Hamilton aparece e pede desculpas por tudo que seus homens fizeram com Chris. Ele então oferece que ele se torne seu chefe de segurança do cassino, mas Chris gentilmente recusa sua oferta. Não. Ouvindo isso, Hamilton pede para que ele pense com calma na sua proposta. Mas Chris responde que essa é sua decisão final. Hamilton então dá a ele dinheiro como compensação pelo incidente, mas Chris se recusa a aceitar. Informa que em breve apresentará uma denúncia contra o cassino. Na cena seguinte, Chris leva o caso para o xerife local, Watkins,
Mas, para sua surpresa, Watkins menciona que o caso já foi examinado e que não há provas suficientes para punir os seguranças de Hamilton ou para fechar o cassino. Ao invés de registrar a denúncia, Watkins informa a Chris que, após o moinho ser fechado, o cassino tornou-se a principal fonte de renda da cidade. Portanto, é impossível fechar o local ou punir o proprietário. Frustrado, Chris deixa a delegacia, mas não antes de informar ao xerife que ele vai expor as atividades ilícitas do cassino. No dia seguinte, quando Chris volta para casa, depois de se encontrar com Danny, ele fica chocado ao descobrir que seu sobrinho sofreu uma overdose. Pete consumiu um tipo de metanfetamina muito rara. Quando Chris confronta os amigos de Pete e pergunta sobre a origem, eles dizem que os guardas do cassino forneceram e que eles estão vendendo para toda a cidade. Enfurecido, Chris volta para casa e pega sua velha espingarda. Seu pai tenta impedi-lo, mas obviamente sem sucesso. Chris dirige em direção ao cassino. Ele chega ao local e tenta controlar sua raiva. Chris então abandona a espingarda. Em vez disso, pega um pedaço de madeira e entra no cassino. Ele começa a quebrar as máquinas de jogo e o interior do cassino. Rapidamente, os seguranças de Hamilton chegam e atacam Chris. Ele luta contra os seguranças e, com a ajuda do tronco de madeira, quebra as mãos e pernas dos homens. Chris dá uma surra no chefe dos seguranças e pega seu medalhão de volta. Antes de sair, ele joga o pedaço de madeira em uma janela de vidro e vê Hamilton olhando o caos em seu cassino. Infelizmente, Chris é rapidamente cercado pela polícia, enquanto tenta ir embora, e acaba sendo preso por Watkins por agredir os seguranças e destruir o cassino. Na cena seguinte, Chris está na delegacia conversando com o advogado e pedindo-lhe para levar seu caso ao tribunal. Hamilton apresenta várias testemunhas e todas testemunham contra Chris. Eles mencionam que ele é um oficial do exército treinado e estava fora de controle naquele dia. Apesar das acusações, o advogado de Chris permanece em silêncio, e isso convence Chris de que o advogado também está trabalhando para Hamilton. Portanto, Chris o dispensa e pede ao juiz para deixá-lo lidar com o caso de forma independente. Após obter a aprovação do juiz, ele se dirige ao júri popular, presente na audiência, e fala sobre o cassino de Hamilton, que distribuía drogas e fazia trapaças com seus clientes. Chris declara sua intenção de candidatar-se a xerife, prometendo livrar a cidade da corrupção. Ele então mostra ao júri suas feridas no corpo, que foram feitas pelos seguranças do cassino. Ouvindo isso, o júri chega a uma conclusão em favor de Chris e o libera da custódia. O filme então avança rapidamente e mostra Chris ganhando a eleição e se tornando o novo xerife da cidade. Em seu primeiro dia como xerife, Watkins se aproxima de Chris e sugere que ele mantenha os mesmos policiais, porque eles são confiáveis. No entanto, Chris sabe que todos são corruptos e os demite na mesma hora. Chris entra sozinho na estação de polícia. Mais tarde, Chris confronta Hamilton enquanto ele está andando em seu Porsche com sua namorada. Ele para o carro e pede a Hamilton para mostrar sua carteira de motorista e documentos do carro. Hamilton debocha da nova posição de Chris e tenta suborná-lo. Enfurecido, Chris vai embora, mas não antes de destruir o farol traseiro do carro, avisando para consertar o mais rápido possível. Depois disso, Chris visita Ray e o convida para se juntar ao departamento de polícia como vice-xerife. A princípio, Ray recusa, afirmando que não poderia por conta do seu histórico de viciado. Mas quando Chris fala que ele precisa de sua ajuda para destruir o império de drogas de Hamilton, ele concorda. Logo, Chris e Ray podem ser vistos prendendo vários traficantes e punindo-os. Eventualmente, eles prendem o chefe de segurança do cassino, Booth. Para se vingar dele, a dupla destrói a caminhonete customizada de Booth em busca de ilicitudes e finalmente o colocam atrás das grades. Na delegacia de polícia, Chris pede que Ray vá para sua casa e tome conta de sua família, porque ele sabe que Hamilton certamente vai os atacar. Chris então fica no escritório do xerife para cuidar de Booth. À noite, quando Chris está jantando, Danny lhe faz uma visita. Ela acabou pedindo demissão de seu trabalho como dançarina no cassino. Após a revelação da moça, Chris se aproxima de Danny e a beija. Os dois passam a noite juntinhos. Na manhã seguinte, depois de não encontrar Booth no cassino, Hamilton ordena que seus homens ataquem a família de Chris e também a delegacia de polícia. Os capangas de Hamilton chegam à delegacia e explodem a caminhonete de Chris. Depois disso, eles continuam atirando com suas metralhadoras. Surpreendentemente, quem atira na delegacia é justamente o ex-xerife Watkins e os policiais que trabalhavam com ele. Booth fica feliz em ver Watkins destruindo tudo, mas depois de perceber como ele está vulnerável, Booth implora a Chris para deixá-lo sair da prisão. Chris aproveita sua situação e o pressiona a revelar sobre onde eles fabricam todas as ilicitudes. Sem escolha, Booth admite que o velho moinho é onde as drogas estão sendo fabricadas. Mas antes que Chris possa deixá-lo sair da prisão, ele é atingido e morre.
Com a ajuda de Danny, Chris consegue eliminar todos os atiradores, incluindo Watkins. Ele então pega Danny e vai em direção à sua casa, onde Ray e o pai de Chris são capazes de eliminar os capangas que os atacaram. Depois de garantir a segurança de sua família, Chris segue para o velho moinho e descobre um laboratório de metanfetamina, bem como Hamilton, que está esperando pacientemente por ele. Hamilton tenta eliminar Chris, abrindo um alçapão equipado com um moinho, mas Chris atrai Hamilton com ele, e os dois mergulham em um escorregador. Chris, que estava com a perna gravemente ferida, corre em direção à floresta próxima, enquanto Hamilton o persegue com um machado. Antes que Hamilton o ataque com o machado, Chris consegue colocar o osso deslocado da perna de volta no lugar, se defendendo do ataque de Hamilton. Apesar de estar ferido, Chris domina Hamilton e o derrota. Chris então prende Hamilton e finalmente o tranca na prisão. O filme termina com Chris fechando o cassino ilegal e reabrindo o antigo moinho, gerando emprego para os moradores da cidade.